Os jesuítas chegaram no Brasil e no Japão no mesmo ano. Vou contar a trajetória desses homens de Deus, que no começo foi ruim, depois melhorou, e melhorou mais ainda. Depois ficou muito ruim, até se tornar o inferno, e foi um dos motivos do Japão se fechar para o mundo por mais de 200 anos. Foi no meio da Era Muromachi, do segundo governo militar. É também conhecido como Sengoku Jidai, o país em guerra, ou estado em guerra, período em que acontecia Gekokujo, a lei do mais forte. Todos poderiam se tornar poderosos ganhando guerras. Teve guerra em algum lugar do Japão todos os anos, por 100 anos. No começo do governo Ashikaga, o Shugo Daimyo, senhor feudal, era o encarregado de comandar a província. Mas desde 1467 são chamados de Sengoku Daimyo, senhor feudal da guerra. Irei chamar todos de Daimyo. Em 1543, um barco chinês trouxe portugueses à ilha Tanegá. Esse foi o primeiro contato entre japoneses e europeus. Como os barcos vinham do sul, o Japão nomeou como Nanban Buiki. Eles trouxeram a primeira arma de fogo ao Japão. Duas custaram 3.300.000 reais no dinheiro de hoje. Em 1549, 3 missionários que saíram da Índia chegaram no porto de Kagoshima. O cofundador da Companhia de Jesus, Francisco Xavier, que nasceu no reino de Navarra, e os missionários espanhóis, Cosme de Torres e João Fernandes. Junto com eles vieram 5 batizados, o chinês Manuel, indiano Amador e 3 japoneses. Um dos japoneses foi Ajiro, que anos atrás tinha matado um homem no Japão e saiu do país. Conheceu Xavier na Malásia e confessou. Quando foram para a Índia, se converteu ao cristianismo e aprendeu português. O primeiro convertido japonês no Japão foi Bernardo, que acompanhou Xavier o tempo todo. Yajiro e Xavier conseguiram um encontro com Shimazu Takahisa, daimyo da província de Satsuma. Quando Yajiro foi traduzir o que significa missionário, falou que Xavier era um monge e que Deus seria o Dainichi Nyorai, do budismo. Takahisa pensou que iria ensinar o budismo da Índia, então permitiu. Depois de um tempo, os monges que escutaram perceberam que se tratava de uma religião diferente e relataram ao Takahisa, que então proibiu o trabalho missionário. No ano seguinte eles foram à ilha Hirado, da província Hizen, onde a comercialização com portugueses tinha começado. Cosme de Torres ficou responsável pelo local. Em outubro, Xavier, João Fernandes e Bernardo foram na província Suo. Em novembro, conseguiram encontrar com o daimyo Ouchi Yoshitaka, que não ficou muito feliz porque eles estavam com a roupa suja e sem presentes. Xavier resolveu ir à capital Kyoto para pedir permissão de seu trabalho no Japão inteiro, ao imperador Gonara e ao Ashikaga Yoshiteru, 13º shogun do segundo governo samurai. Em dezembro chegaram em Sakai, a cidade de alto governo dos 36 comerciantes notáveis. Eles pagavam imposto do lucro para o shogun e o daimyo Hosokawa. No tempo que Xavier veio, pagavam para o daimyo Miyoshi Nagayoshi. Ao redor da cidade foi cavado um fosso enorme e contratavam um ronin para proteção. O porto de Sakai foi um dos principais nessa época. Os comerciantes pediram permissão ao shogun para poder vender e comprar produtos diretamente na China e Ryukyu. E Maisokyo juntou os ferreiros de Sakai e fez melhorias nas armas de fogo e também fabricou balas. Tsudasogyo, Senrikyu e Maisokyo foram os mestres da cerimônia do chá. Xavier conheceu o comerciante Hibi Arioke, que ficou interessado no cristianismo. Ele os convidou a ir na casa e ouviu sobre querer se encontrar com o imperador. Hibi apresentou o comerciante Konishi Ryusa, que tinha contatos na capital. Partiram para Kyoto, levando as cartas do governador-geral da Índia e do sacerdote encarregado do estado Goa. O imperador e o shogun não os receberam. Xavier voltou a Hirado, pegou os presentes que tinha trazido e foi encontrar mais uma vez com o daimyo Ouchi Yoshitaka. Desta vez o grupo foi com roupas bonitas e Yoshitaka recebeu as 2 cartas, telescópio, espelho, livros, pinturas, óculos e relógio. O daimyo ficou empolgado e autorizou a pregação.
Também deixou eles usarem o templo budista Daido, que estava abandonado. Essa foi a primeira igreja no Japão. Xavier pregou 2 vezes por dia durante 2 meses e conseguiu 500 convertidos. Foi também o local onde conheceu o Ryosai, um biwa Roshi, monges cegos que tocam o instrumento biwa. Hoje seriam os artistas de rua. Ele ficou admirado com o missionário que viajou de muito longe, passando por perigo e problemas, só para ensinar. Foi batizado com o nome Lourenço. Xavier ouviu que um navio português chegou na província de Bungo. Deixou Torres encarregado de Suo e foi encontrar com o daimyo Otomo Yoshishige em setembro de 1551, que autorizou o cristianismo em Bungo. Um ano antes, em fevereiro de 1550, Yoshishige estava com 20 anos. Seu pai Yoshiaki, que era o daimyo, queria que o Shochimaru, terceiro filho de mãe diferente, fosse o herdeiro. Reuniu os samurais que estavam do lado de Yoshishige e explicou seu desejo. Eles não aceitaram e pediram para repensar. Yoshiaki chamou seus samurais fiéis e começou a matar um por um. Dia 10, os que sobraram invadiram o quarto e mataram Shochimaru, 2 irmãs e a mãe. Yoshiaki, gravemente ferido, morreu alguns dias depois. Em novembro, Xavier deixou Torres como responsável do Japão e partiu para a Índia, com Bernardo e mais 3 japoneses, Mateu, João e Antônio. Em fevereiro de 1552, eles chegaram na Índia. Os 4 entraram na escola católica. Mateu ficou doente e morreu. Os 2 outros desapareceram do registro e Bernardo foi para Lisboa, Portugal, em 1553. Ele é o primeiro japonês que foi para a Europa. No ano seguinte, foi estudar na cidade de Coimbra para se tornar missionário. Em janeiro de 1555, Bernardo chegou em Roma, encontrou com Inácio de Loyola, cofundador da Companhia de Jesus, e voltou para Coimbra em 1556, mas ficou doente e morreu no começo de março de 1557. Xavier pediu para o português jesuíta Baltazar Gago ir ao seu lugar no Japão. E ele resolveu ir para a China. Em setembro de 1552, chegou na ilha chinesa San Juan, mas ficou doente e morreu dia 3 de dezembro. A canonização de Loyola e Xavier foi em 1622. No Japão, pouco antes do missionário ir embora, na província de Suo, houve confusões. Porque Xavier entregou as cartas de presente ao Yoshitaka. Ele viu que a capital estava decadente e Suo estava brilhante. Muitos nobres estavam curtindo o local e não tinha guerra. O primeiro Natal no Japão foi realizado por Torres no ano 1552, em Suo. No ano 1527, Ochi Yoshitaka não tinha filhos, então adotou o filho de sua sobrinha, que morava na província de Tosa. Quando o garoto cresceu, ia lutar junto nas guerras. Em 1542, foram atacar o castelo Gassan Toda, do daimyo Amago Haruhisa, da província de Izumo. No caminho, Mori Motonari, clã poderoso e vassalo de Yoshitaka, se juntou. Quando entraram em Izumo, vários clãs traíram Amago, se juntando também. Conseguiram vencer os inimigos do castelo Akana em julho, e chegaram em Gassan Toda em outubro, e montaram uma base. Em março de 1543, começou a batalha de 40.000 samurais, tentando invadir o castelo protegido por 10.000. Depois de um mês sem sucesso, os clãs que tinham traído se juntaram a Amago novamente. 7 dias depois, Yoshitaka resolveu desistir. Quando estava partindo, os samurais saíram do castelo para atacar. Emboscadas de rebeldes fizeram piorar ainda mais. Yoshitaka conseguiu escapar, mas seu filho fugiu por outro caminho e quando subiu no barco em desespero, caiu e se afogou. Ainda continuava poderoso, e os samurais queriam vingança, mas Yoshitaka perdeu a vontade de lutar e se concentrou na atividade cultural. Passaram anos e muitos estavam decepcionados. Tinha boatos sobre traição várias vezes, até dos principais vassalos, Sue Harukata e Naito Okimori. Mas Yoshitaka não acreditou. Como perdeu o herdeiro, ele colocou como reserva o filho de sua irmã, Otomo Haruhide, irmão mais novo, por parte do pai, do daimyo Otomo Yoshishige. Mas em 1545 nasceu um filho. Em 1550, Sue e Naito
planejaram assassinar Sagahara Taketo, encarregado da política e cultura, que percebeu e fugiu. Sue então foi pedir autorização a Otomo Yoshige de colocar o irmão como daimyo da casa Ouchi. Em setembro de 1551, com mais de 5.000 homens, Sue e Naito atacaram a província Suo, que tinha 2.000 homens. Não demorou muito para as vilas serem saqueadas e incendiadas. Muitos nobres também foram mortos. Mas Yoshitaka conseguiu fugir para a província de Nagato. Ele queria ir até o castelo do vassalo Yoshimi Masayori, mas por causa da tempestade teve que se esconder no templo Tainei. Não adiantou, foram descobertos e houve confronto. Depois recuou no templo novamente, mas teve que se suicidar. O filho mataram depois. Em fevereiro de 1552, agora com o sobrenome Ouchi, Haruhide se tornou daimyo. O irmão falou que ele seria um fantoche, mas Haruhide quis mesmo assim. Bom, voltando ao assunto principal. Torres, evitando locais com batalhas, continuou pregando, ensinando os novos missionários e, junto com Lourenço, debatia com os monges. Em 1553 chegou Baltazar Gago. Com a ajuda de Lourenço, conseguiu traduzir a doutrina cristã que Xavier começou. Em 1552, o comerciante português Luís de Almeida conheceu Torres. Tinha ganhado uma fortuna no comércio entre Macau e Hirado. Em 1555, resolveu largar a profissão para se tornar jesuíta no Japão. No ano seguinte, começou a aprender com o Gago na província de Bungo. Ele via mães colocando os bebês na areia quando a maré estava baixa, para morrerem afogados. Usou seu dinheiro para construir orfanatos e se tornou monge católico. Em 1557, construiu o primeiro hospital no Japão, com a ala geral e a ala para a doença de Hansen. Em Portugal tinha conseguido a licença de prática cirúrgica. Ele ensinou a cauterizar feridas purulentas e também pediu aos comerciantes trazerem medicamentos de Macau e da Índia. Montou a organização Misericórdia, que foi dirigida por fiéis japoneses. Em 1556, Gaspar Vilela e João Nunes Barreto chegaram à província de Bungo. Barreto veio para inspecionar os serviços dos jesuítas e foi embora no mesmo ano. Gaspar ficou encarregado da ilha Hirado. O daimyo era Matsura Takanobu, que acreditava no budismo Shotoshu. Mas como o comércio com os portugueses fez ele ficar rico, não se incomodava com as pregações. O vassalo Koteda Yasune, encarregado das ilhas menores, tinha se convertido e passou a se chamar Antônio. Gaspar converteu mais de 1.000 pessoas e queimou várias estátuas dos templos budistas e construiu igrejas. Os monges estavam furiosos e foram falar para Takanobu punir o jesuíta. Em 1558, Gaspar foi expulso e partiu para a capital com Lourenço. Os monges queimaram as igrejas. A pregação continuou, mas o clima estava tenso. No ano seguinte, quando o barco de comerciantes chegou, houve briga e começou a ajudar japoneses querendo atacar. Os japoneses cristãos apareceram para proteger os portugueses. Em 1561, comerciantes brigaram de novo, e mais de 10 portugueses, incluindo o capitão do navio, Fernão de Souza, morreram. Os missionários ficaram sabendo que os assassinos não foram punidos, e eles já estavam procurando outro porto para comércio. Em 1562, conseguiram autorização do porto Yokosuka, do daimyo Omura Sumitada. No começo de 1563, Torres o batizou e ele se tornou o primeiro daimyo cristão. Sumitada isentou a taxas de comerciantes portugueses por 10 anos e obrigou a conversão dos vassalos e do povo. Quebrou templos e santuários, matou monges e o povo que recusava era expulso. No mesmo ano, Hario Sadaharu, encarregado do policiamento, e o daimyo Goto Tadaki atearam fogo no porto Yokosuka. Depois atacaram o castelo, mas sem sucesso. O porto ficou destruído. Então Sumisada falou para usar o porto Fukudaura. Nesse período, o daimyo Matsura de Hirado reconstruiu a igreja para o jesuíta Costa e pediu para chamar os navios portugueses ao porto novamente. Um barco que saiu de Fukudaura rumo a Hirado foi detido por samurais de Matsura. A bordo estava um português e 4 cristãos japoneses, com uma carta de Sumisada para Antônio Koteda. Matsura ficou furioso porque um importante vassalo estava em contato com o inimigo. Mandou matar todos no barco. No verão de 1565,
O navio português estava se preparando para desembarcar em Hirado, mas Costa mandou uma carta explicando o acontecido ao capitão Pereira, que resolveu ir para Fukudaura. Matsuura resolveu penalizar os portugueses. Primeiro pediu emprestado 8 navios grandes dos comerciantes de Sakai, e com mais 60 barcos foram ao porto Fukudaura. Antônio Koteda não ficou sabendo do ataque. Costa mandou uma carta avisando o capitão, que não acreditou. Na manhã seguinte, 2 carracas portuguesas e alguns juncos chineses foram atacados. Alguns samurais conseguiram subir na carraca, mas foram derrotados. Os canhões portugueses cuspiram fogo e conseguiram afundar 3 navios. O exército de Matsuura fugiu. Na primeira batalha naval de europeus contra japoneses, morreram 8 portugueses. No lado de Matsuura, 80 samurais morreram e 120 ficaram feridos. Gaspar e Lourenço chegaram na capital em 1559. Com a ajuda de cartas do Otomo Yoshige, conseguiram encontrar com o Shogun Ashikaga Yoshiteru e entregaram uma ampulheta como presente e receberam autorização para a pregação. Quem comandava a capital era Miyoshi Nagayoshi, por isso foram encontrá-lo e receberam autorização. Matsunaga Hisahide, poderoso vassalo de Miyoshi, não gostou da ideia, por isso falou para Gaspar ir ao seu castelo na província de Yamato. Lourenço disse que era muito perigoso o jesuíta ir. Ele foi o representante no lugar. Matsunaga falou para Yuki Tadamasa, estudioso e especialista em espiritismo, Kiyohara no Edakata, especialista em confucionismo, e Takayama Hidanokami, budista, debater com Lourenço. Passaram alguns dias debatendo e no final os 3 viraram cristãos. Takayama chamou Gaspar ao seu castelo e a família inteira se tornou cristão. Lourenço se tornou monge católico em 1563. Eles continuaram pregando em Kyoto. Luiz Frois chegou no porto Yokosuka em 63. Como o porto foi destruído, ele foi na ilha pequena Tako, do lado de Hirado. Lá ele ficou doente e passou 10 meses aprendendo tudo sobre o Japão com o João Fernandes. No ano seguinte, Torres mandou Almeida à ilha para dizer a Frois ir a Kyoto. No começo de 65, ele chega na capital e começa a pregar. O Shogun do Japão queria retomar o poder, mas a família Miyoshi queria impedir. Como Yoshiteru não ouvia os Miyoshi, assassinaram ele em pleno dia na capital. Os missionários foram expulsos e tiveram que ir para Sakai.